E ficamos de iniciar hoje, já falamos sobre a abertura dos selos pelo leão da tribo de Judá, que é um cordeiro que foi morto. E hoje nós queremos entrar propriamente nestes selos, os selos do Apocalipse. Tem muitos livros escritos, muitas opiniões teológicas. Basicamente, existem duas escolas de interpretação. Nós, pentecostais, e os tradicionais, eles, via de regra, são dispensacionalistas, são pré-tribulacionistas, são milenistas. Tudo são termos que a gente usa para descrever quem adota essa posição. E conforme a forma de interpretar de uma destas escolas, é a nossa forma de ver como a igreja vai ser arrebatada, por isso a forma de como nós seremos arrebatados, desde o século II, por ocasião das controvérsias, se discute essas posições. Então isso não é novo, já estamos no século XXI, já há 19 séculos que vem sendo discutido isso. Mas eu quero, antes de chegar propriamente nos cavaleiros, colocar para você as interpretações que existem, as escolas, e você vai adotar a que melhor lhe convier. Não é heresia, não vai afetar a sua salvação. Só que se você defender qualquer uma dessas escolas, dessas formas de interpretar a escatologia bíblica, você tem que sustentar baseado em fatos, baseado em textos bíblicos e baseado na história. Então, de forma geral, existem duas interpretações sobre o significado do livro de Apocalipse em relação ao período que ele descreve. Primeiro, a igreja do primeiro século, finalzinho do primeiro século, estava passando por um momento de perseguição feroz, perseguição implacável, sob o domínio de Nero, Taciano e outros imperadores. E a igreja precisava de um consolo do seu líder. A igreja precisava de um consolo do seu cabeça. A igreja precisava de um consolo de quem fundou esta igreja. Então, você sabe que hoje existe alguém sofrendo, você não vai escrever uma carta para ele e vai dizer: olha, irmão, fica firme com Jesus, daqui a 100 anos o livramento virá. É isso? Que consolo você vai dar para essas pessoas? A pessoa está sofrendo e você diz assim: olha, Jesus manda te dizer, aguenta firme que logo você vai para o céu. A finalidade do livro de Apocalipse, principalmente livro de Apocalipse, era para consolar a igreja que estava sendo perseguida e revelar. Deus abriu a cortina do futuro para o apóstolo João,
para mostrar as coisas que deveriam acontecer pós-igreja, no final dos tempos. E isso aí confunde muita gente, porque de um versículo para o outro, o cenário muda. Num versículo a gente lê a igreja na terra, no versículo seguinte a gente lê a igreja arrebatada. E aí precisa ter percepção, precisa sentar, ler, estudar e pesquisar para poder ter o entendimento. Isso os estudiosos têm feito. E a gente aproveita o que eles fizeram, porque até hoje, sobre Apocalipse, não se criou nada novo, desde o 2º século. Todos os livros de teologia sistemática, todos os livros de escatologia, basicamente repete a mesma coisa. E eu não sou doido de inventar aqui uma coisa nova que ninguém já falou. Então, o que eu vou dizer aqui, para muitos irmãos, não é nenhuma novidade. É importante entender este princípio antes de discutir a abertura dos selos, pois a interpretação de cada selo será completamente dependente da posição adotada acerca do período ao qual os relatos desse livro se destinam. Primeira escola de interpretação. O livro selado com 7 selos descreve o período da grande tribulação. Nesta interpretação, o livro selado com 7 selos descreve o período final da presente era. Por isso, portanto, esse tempo que nós estamos vivendo. Ou alguém tem dúvida de que nós estamos no final dos tempos? Alguém tem dúvida que nós estamos vivendo o final dos tempos? Vocês concordam comigo? Diga amém. Ou seja, o período da grande tribulação. Geralmente essa posição é defendida por quem adota a interpretação futurista do livro de Apocalipse, o que é mais comum dentro da corrente escatológica conhecida como pré-milenismo, dispensacionalismo clássico, que defende a visão pré-tribulacionista do arrebatamento da igreja. Vou aqui trocar em miúdos. Eu vou interpretar isso que eu acabei de ler. Eu disse que nós, pentecostais, teologicamente, nós temos uma posição. Nós acreditamos que a igreja não vai passar pela grande tribulação. O que é a grande tribulação? Antes de se iniciar a grande tribulação, no finalzinho dos tempos, Jesus arrebata a igreja. Ato contínuo começa um período de 7 anos, que é a 70ª semana de Daniel. Então nós acreditamos que antes da grande tribulação, portanto, antes da abertura do primeiro selo, nós não estaremos aqui, nós estaremos com Jesus. Essa é a nossa posição. Nós acreditamos que o tempo que Deus determinou para o mundo é dividido em 7 dispensações. Ou seja, a dispensação da inocência, o jardim do Éden, paraíso, dispensação da consciência, jardim do Éden, dispensação do governo humano, Torre de Babel,
dispensação patriarcal, que é quando começa os patriarcas com Abraão, dispensação da lei, que se inicia lá no Sinai, dispensação da igreja, que começa lá na cruz, e dispensação do milênio, que é quando termina o período da grande tribulação. Nós pentecostais, adotamos esta posição, de um modo geral. Vira e mexe, você conversa com alguém que é estudioso desse assunto, e ele tem uma posição diferente. Por isso eu vou passar aqui para vocês o que é que quais são as possíveis interpretações dos selos do Apocalipse, dos 4 cavaleiros. Hoje podemos dizer que a maioria dos crentes segue essa linha escatológica que eu acabei de dizer para você. Principalmente devido ao grande número de livros, de best-sellers, de trilogias, de filmes já produzidos que defendem esta posição. Dentro desta corrente escatológica, a interpretação dos 7 selos é bem simples, não tem dificuldade. Se vocês querem saber o que eu estou dizendo, é só assistir Apocalipse lá do Bispo Macedo. Ele é bem claro nesta posição, nesta interpretação. É muito claro sobre isto. E se você assistiu ou está assistindo esta novela, é uma novela, né? E você vai entender o que é que a nossa forma de interpretar. A segunda posição sobre os 7 selos, ela descreve a era da igreja. Dentro dessa posição, o livro escrito, por dentro e por fora, selado com 7 selos, o qual apenas o Cordeiro é capaz de abrir, desatar os seus selos, representa toda a história, desde a ascensão ao céu, de Cristo ao céu, até o seu retorno glorioso. Essa interpretação é a mais histórica dentro do cristianismo, sendo defendida por grandes teólogos durante a história da igreja, e geralmente adotada por amilenistas, pós-milenistas, pré-milenistas históricos. Nesta posição, a interpretação dos selos, ela é diferente da primeira. Então, qual é a outra interpretação? Algumas pessoas, alguns teólogos, alguns estudiosos, algumas igrejas defendem que a igreja ela vai passar pelo período da grande tribulação. Dentro desta posição tem os amilenistas, são as pessoas que não acreditam no milênio, que o milênio não é verdadeiro, que é um simbolismo. Essas pessoas não acreditam que Deus dividiu o tempo do mundo em dispensações, por isso eles não são dispensacionalistas. Eles interpretam totalmente diferente daquilo que nós, como igreja, temos de posição escatológica. Então, vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 6. Versículo 1. Achou aí? Está lá. Isso. Mas o último cavalo ali parece que é branco, né? O último cavalo não é branco, é? Quem fez essa imagem aí não acertou, não. Primeiro, vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi dos 4 seres viventes dizer:
como se fosse voz de trovão: vem. Olhei, eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quem é este cavaleiro? Do primeiro selo de Apocalipse. Por redundância, se você continuar lendo sobre os 4 cavaleiros, você vai concluir, por redundância, que este cavaleiro não tem nada a ver com Jesus, embora esteja num cavalo branco. Não tem nada a ver com Jesus, embora ele tenha uma coroa. Não tem nada a ver com Jesus, embora ele tenha uma espada. Não tem nada a ver com Jesus, embora ele tenha um arco na mão. Mas há discordância disso. O Adolfo Poole e o Warren interpretam o cavalo branco e seu cavaleiro como o anticristo. Mas não é simples assim. Se você disser para mim, pastor, este cavaleiro, ele é o anticristo, eu vou dizer, quais são os argumentos? Por que é? Não, isso aí não vale. Você tem que provar historicamente, baseado em hermeneuticamente, em toda a escatologia bíblica, que ele é o anticristo. Se você disser para mim, pastor, esse cavaleiro é Jesus, você tem que mostrar porque esse cavaleiro é Jesus, tem que convencer. E é isso aqui que nós vamos fazer. Então, esses 2 teólogos famosos dizem que este cavaleiro representa o anticristo. O argumento é o seguinte: o argumento é que o Apocalipse usa imagens duplas para fazer contrastes. 2 mulheres, a mulher e a prostituta, 2 cidades, Jerusalém Celeste e Babilônia, 2 personagens sacrificados, o cordeiro e a besta. Assim, o anticristo estava a contraposto de Cristo. Assim, o cavalo branco seria uma inocência encenada, um engano, fingida de uma luz falsa. O anticristo é um deslumbrador. O anticristo apresenta-se como o pacificador. E é exatamente isso que vai acontecer no começo da 70ª semana. E no final do sermão da montanha, no final do sermão no sermão de Mateus 24, também Jesus vai dizer sobre a quebra desta aliança. O apóstolo Paulo vai se referir sobre esse personagem como o homem da iniquidade. E vários textos vão falar sobre isso. Ele terá vitórias, muitas vitórias. Ele vai ser aclamado como alguém invencível. Ele vai controlar o mundo inteiro. O senhorio do Cordeiro é que impede o anticristo de deixar sua posição de reserva e se manifeste. O diabo gosta de se esconder. O lobo predador precisa ser despido de sua pele de ovelha. Então, esta forma de interpretar é seguida por vários personagens, vários teólogos, mas existe uma outra interpretação que diz que o cavalo branco, como conquistas militares. Eu disse para vocês na semana passada que o livro de Apocalipse, como a matéria escatológica, ela pode ser entendida linearmente, aconteceu ao longo da história e não acontece mais, ou pode ser cíclica, ela pode ter acontecido lá no Império Romano para
consolar os crentes, e ela vai se acontecer no final dos tempos agora. Então é melhor a gente entender a história bíblica, a história escatológica, o ensino escatológico como cíclico e não linear. Aconteceu uma vez só, não acontece mais. Não é verdade. Então vamos para essa interpretação do cavalo branco. As grandes invasões militares do Império Romano conquistando o mundo depois dele. Outros impérios se levantaram. Depois do Império Romano veio o Império Grego. Depois do Império Grego veio os otomanos. E aí começam as cruzadas. E aí Jerusalém é tomada por ingleses, é tomada por muçulmanos, é tomada de novo pelos ingleses. Depois, os muçulmanos são vencidos pelos vikings, lá da Escandinávia, da Noruega, daquela região do mundo. Então, o cavalo branco era usado pelo rei vencedor, e o arco era um símbolo de poderio militar. O Império Romano não usava arco como símbolo de vitória. Esse arco aqui representa a vitória do Império Medo-Persa, que usava um arco e usava uma coroa. Houve um tempo no Império Romano que 25 governadores de províncias queriam se intitular imperadores e passaram a usar, em vez daquelas coroas de louro que era usada nos Jogos Olímpicos, começaram a usar coroa de reis, e cada um foi sendo assassinado e não teve êxito. Então o Império Romano não usa coroa, o Império Romano não usa arco. Esse símbolo aqui é de um poderio militar que vem do Império Medo-Persa, o império que destruiu o Império Babilônico, que foi destruído pelo Império Assírio, que foi destruído pelo Império Egípcio, e depois que foi destruído pelo Império dos Ixos. O cavalo branco, como sendo a pregação do Evangelho em dimensões universais. Tem quem interprete o cavalo branco também dessa forma. Mesmo em meio às terríveis perseguições, o Evangelho tem sido pregado e será pregado vitoriosamente no mundo inteiro para testemunho de todas as nações. Há uma corrente de interpretação que depois que a igreja for arrebatada, ninguém mais vai pregar o Evangelho. Diz que o livro está selado. Eu acho que ninguém leu isso em lugar nenhum. Isso vem de uma interpretação teológica. Depois do arrebatamento da igreja, até a volta de Jesus, que vai durar 7 anos, chamado período da grande tribulação, dividido em 2 partes, haverá um grupo de pessoas que ficaram, e haverá um grupo de pessoas ex-crentes que vão cair em si e vão pagar com a sua vida para ser salvo no período da grande tribulação. E depois nós vamos ver essas pessoas lá debaixo do altar clamando por justiça. Enquanto não se completar o número deles, Deus não vai cessar de fazer justiça. Há também quem interprete diferente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou está muito confuso? É que é muita informação ao mesmo tempo, né? Sem escolas, os cristãos confundiram os letrados rabinos. Sem poder político social, mostraram-se fortes. Isso dentro dessa interpretação de que o Evangelho é esse cavalo branco que vai alcançar dimensões mundiais. Mesmo não tendo um sacerdócio, desafiaram os sacerdotes e o templo, sem um soldado sequer,
foram mais poderosos que as legiões romanas, e foi assim que fincaram a cruz acima da águia romana. E aqui ele comprova dizendo: os mártires que morreram por causa da palavra de Deus. Então vai juntar esses mártires desse período do império com os mártires da última semana antes do estabelecimento do milênio. Então, o que eu estou dizendo é que aquele que estiver preparado vai subir com Jesus e vai desfrutar das bodas do Cordeiro. Aquele que não estiver preparado, mas tem consciência e por alguma razão não subiu, se quiser ser salvo, baseado no nome de Jesus, ele vai ter que confessar Jesus, ele não vai poder comprar, não vai poder vender, ele vai ser perseguido, se alguém denunciá-lo às autoridades, ele vai servir de lição para os outros na praça pública, não vai ser mais esse negócio de você ter seus direitos, porque os direitos individuais serão todos cassados, porque haverá um único imperador no mundo. Ele vai ditar as regras de convivência, as regras de comércio, a forma de religião. Será dessa forma logo que a igreja subir. Mas o cavalo branco e seu cavaleiro, tem um teólogo chamado William Hendricks, que ele diz assim: o cavalo branco e seu cavaleiro como sendo Jesus. Quais são os argumentos? Preste atenção nesses argumentos aqui. Sempre que Cristo aparece, Satanás se agita e assim as provas para os filhos de Deus são eminentes. Os cavalos, vermelho, preto e amarelo. Segundo, as palavras só podem aplicar-se a Cristo. As palavras só podem aplicar-se a Cristo. Branco, a cor branca representa o quê? Representa Jesus. A coroa, quem é que tem coroa? O diabo tem coroa? O diabo tem cavalo branco? Saiu vencendo e para vencer. Cabelos brancos, quem tem cabelos brancos? Na descrição apocalíptica, lá em primeiro Apocalipse, primeiro capítulo de Apocalipse. Quem é aquele personagem? É Jesus. Apocalipse 1,14. Pedrinha branca, quem tem a pedrinha branca? Roupas brancas, nuvem branca, cavalos brancos, trono branco. Branco não pode ser usado nem para o diabo e nem para o anticristo, segundo essa corrente teológica. Então você fica à vontade para você decidir como você gostaria de interpretar. Aí você tem que buscar argumentos para convencer, que nem esse cidadão aqui está fazendo. Esse primeiro selo não traz nenhuma maldição. Portanto, tudo que tiver relacionado com o anticristo tem maldição. Tudo que tiver relacionado com o anticristo tem destruição. Não foi Jesus quem disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir? E aqui só tem cavalo branco, aqui tem coroa, aqui tem nuvem branca, aqui tem roupas brancas, aqui tem trono branco. Então essa linha de interpretação diz que esse primeiro cavaleiro, ele não é o anticristo, ele é Jesus. Vocês entenderam as duas posições? Um diz que é o anticristo, a primeira escola. E a segunda diz que é Jesus. Eu vou repetir aqui a primeira para vocês, para gravar melhor. O argumento de que o Apocalipse usa imagens duplas para fazer contrastes. Duas mulheres, a mulher e a prostituta, duas cidades, Jerusalém e Babilônia, dois personagens sacrificados, o cordeiro e a besta,
Assim o anticristo estava se contrapondo a Cristo. Assim o cavalo branco seria uma inocência fingida, de uma luz falsa. O anticristo é deslumbrador, o anticristo apresenta-se como um pacificador. Ele terá estupendas vitórias. Ele vai ser aclamado como alguém invencível. Ele vai controlar o mundo inteiro. O senhorio do Cordeiro é que impede o anticristo a deixar sua posição de reserva e que se manifeste. O diabo gosta de se esconder. O lobo, o predador, precisa ser despido de sua pele de ovelha. Então, uma interpretação diz que é o anticristo e a outra interpretação diz que é Jesus. Então, eu coloquei aqui para vocês qual os argumentos de cada posição. Terceiro, esse texto está de acordo com o texto paralelo de Apocalipse 19, 11 a 16. O texto está de acordo com o tema geral do livro que havia